Anticoncepcional de farinha? Será que existiu isso? Vocês não vão acreditar, mas depois da vinheta eu vou explicar essa história direitinho para vocês. E se preparem, porque foi polêmica. E daqui a alguns segundos eu tô de volta. Se preparem. Olá, arte boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, eu já adiantei um vídeo aqui do Cozinha do Desastre. Este vídeo vai pro ar na quinta-feira, dia 23, porque agora, na sexta-feira, 17 de julho, 2h30 da tarde, eu tenho um outro tema para tratar com vocês. Vamos nessa. Você aí, mulher, que tem pelo menos os meus, que assim como eu, deve ter os seus 30 e poucos anos, ou até um pouco mais. Vocês ouviram falar do escândalo das pílulas de farinha? Isso aconteceu? Isso aconteceu. Aconteceu em 1998 e vocês não vão acreditar nessa história, porque foi uma confusão. Mas antes eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns dados. Vamos lá. Para quem não sabe, muita gente acha que os anticoncepcionais só começaram a surgir a partir dos anos 60. Mas não foi bem assim, não. O laboratório Schering começou muito antes. Ele surgiu em 1851. Tempo, hein? Mas a partir dos anos 60 surge um remédio, os chamados anticoncepcionais. O que seriam esses anticoncepcionais? São pequenas pílulas que as mulheres geralmente tomam ou para prevenir a gravidez ou para problemas hormonais. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu tomei vários tipos de anticoncepcional e só me dei mal. Comecei com o Diane. A Bayer, que é a fabricante do Diane 35, sabe, infelizmente, o que acontece. Alguns casos de trombose em mulheres estão meio que ligados ao Diane 35. Então, parei com esse, eu tomei um que chamava Novial, também da Bayer, que deve ser o mesmo, como é que fala? O mesmo padrão do Diane 35. Também não me dei bem com ele. Anos depois, eu tomei o Ciclo 21. E esse foi a bomba. Sabe por quê? Imagina, você tem problemas de ovário e você tem que controlar a sua menstruação. O ideal para um ciclo menstrual de uma mulher, nossa, já estou entrando nas aulas de biologia, é durar de 3 a 7 dias. Certo? Até aí, certo. Mas eu, gente, meu ciclo, quando eu tava tomando o ciclo 21, meu ciclo menstrual durou, sem brincadeira, 44 dias. A médica me perguntou: como foi que você não desenvolveu uma anemia? Não sei até hoje como eu não fiquei anêmica, mas 44 dias menstruando não é normal. Muito pelo contrário. E aí, nisso, eu pensando nisso que aconteceu e compartilhando a minha história com vocês, eu vou trazer para vocês essa confusão. Então, em 1985, surge pelo laboratório Schering um anticoncepcional chamado Microvlar. E em menos de 5 anos, a Schering já conseguiu uma façanha e tanto. Já se tornou uma das, digamos, top de linha. Porém, em 1998, como eu gosto de dizer, a casa caiu. E caiu de acordo, sabe por quê? Vamos nessa. O laboratório Schering
era o responsável pela fabricação do anticoncepcional microVlar. Num teste, eles fabricaram 25 milhões de pílulas de placebo. O que seria o placebo? Placebo basicamente seria uma mistura de farinha e trigo, sem nenhuma eficácia. Só que houve uma confusão e as pílulas de farinha, o placebo, foi vendido. E o resultado, se preparem, não funcionou. Obviamente, placebo não funciona. Porém, várias mulheres acabaram engravidando. Pois é, na tentativa de prevenir a gravidez, elas estavam tomando um anticoncepcional e engravidaram. Um dos casos mais marcantes foi de Roselane Alves Vieira. Ela fazia uso desse anticoncepcional e em julho de 1998 ela engravidou de gêmeos. E o que acontece? A Schering foi condenada por causa disso. Foram muitos processos. A Schering foi condenada e teve que pagar uma indenização pesada. Só para Roselane Alves Vieira foi 15 mil de indenização que a Schering do Brasil teve que pagar. E até os gêmeos completarem 18 anos, o que aconteceu em 2016, por aí, eles tinham que receber uma pensão alimentícia mensal equivalente a um salário mínimo. Na época, vamos jogar para a nossa moeda de hoje, nossa cotação de salário de hoje, seria R$1.045, que é o salário mínimo. Mas vamos até 2016. 2016 era 788 reais de pensão alimentícia que eles estavam recebendo. E olha, mas gente, pra vocês terem uma ideia, a Roselane, ela tinha uma opção, ela não queria mais ter filhos, então ela estava tomando o anticoncepcional, o microVlar. Comprou a pílula, um lote adulterado e ela terminou engravidando. Mas não foi só ela. Muitas mulheres engravidaram fazendo uso do microVlar. E devido a isso, o que aconteceu? Ele foi retirado de circulação. Pois é. Ele ficou um tempo sumido, fora do mapa, mas depois ele retornou já... Como é que eu posso dizer aqui? Já retornou, mas hoje já não é tão conhecido assim. Acho que poucas pessoas hoje tomam. Uma outra pessoa que também teve que ser indenizada. Olha só, esse aqui. Gente, vocês podem... Eu vou falar uma coisa pra vocês. No final do vídeo, vai aparecer, quando aparecer os créditos, eu vou colocar pra vocês as fontes que eu pesquisei. E olha, tem muita matéria sobre isso. Porque na época que esse caso aconteceu, 1998, eu tinha 10 anos, eu era nova. Mas olha, aconteceu muito. E não foi fácil. Mais um caso aqui. Esse aqui, eu não gosto muito do Estadão por isso, que você vai pesquisar e você tem que ficar fazendo login, então você tem que... vacinar nada. Deixa eu ver aqui... O Migalhas também é muito pesquisar. Mas, gente, não foi fácil isso aí, viu? Foi uma dor de cabeça enorme pra Schering do Brasil, porque... E olha só. Vamos ver. Olha só. Houve um processo, uma ação coletiva contra o laboratório Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Limitada. E a ação era no total de R$1 milhão. A Schering meio que recorreu, mas o STJ insistiu. E olha só,
Isso aqui foi em 2006. Esse documento foi assinado pelo subprocurador-geral Aurélio Virgílio Veigas Rios. Aí você fala, por que você está apertando a vista? Os óculos quebraram. Vou ter que fazer outro. Ele rechaçou todos os argumentos do laboratório Schering, porque em um recurso especial eles estavam alegando a não responsabilidade dos medicamentos falsos. Mas peraí, se eles fizeram essas pílulas de farinha como teste e no meio da confusão embalaram com as outras pílulas e as mulheres engravidaram, então eles são responsáveis. Não são? Pois bem. E olha só, olha o que aconteceu. Segundo eles, olha só, na verdade eles só foram vendidos porque houve um roubo na fábrica. Sim, ocorreu um roubo nas dependências da Schering, quem diria? Só que o que acontece? O parecer, na época, a ministra Nancy Andrighi, ela meio que não concordou com isso, não. Opa, vocês são responsáveis, sim. Ai, ai, ai. E foi uma... Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, vocês podem imaginar. Mulheres que já às vezes estavam tentando prevenir uma gravidez, ou eram muito jovens, ou já não queriam aumentar a família e acabaram engravidando com microlar. Gente, uma coisa que o meu médico diz: é uma loteria. Uns ganham e outros não. Por isso, se você, mulher, estiver tentando prevenir uma gravidez, use camisinha, que a camisinha ainda continua sendo o método de barreira mais seguro para se proteger não somente de uma DST, mas também de uma gravidez. E às vezes a camisinha é bem mais barata. Porque, olha, por causa do anticoncepcional, vocês viram, eu quase morri. Não sei como não fiquei anêmica. Até hoje o médico me pergunta, como você não desenvolveu uma anemia? Algumas mulheres engravidaram. Outras, por causa de um anticoncepcional, tiveram trombose. Trombose, infarto cerebral, também já aconteceu com algumas mulheres. Então, minha gente, mulheres, antes de optarem por um método de barreira como a pílula, antes de pesar os prós e os contras, procure o seu médico. E outra coisa, antes de você, mulher, pensar em algum método de barreira para prevenir a gravidez, continue insistindo na camisinha, porque ela é a mais segura e a mais certa. Bom, minha gente, era isso. Já fiz o vídeo do Cozinha do Desastre que vai ao ar amanhã. Esse vai ao ar na quarta-feira, dia 22. O Cozinha do Desastre no dia 23. Vocês estão vendo que eu tenho... E se preparem, porque vai ter mais um vídeo, mais um tema, assim, bem interessante para vocês. Vou ver se agora eu tento deixar os temas preparados com antecedência, porque... já viu, né? Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e